Olá, eu sou Camila Isola, diretora da Escola Montessori de Campinas, e eu estou aqui para falar com você a respeito de como lidar com o comportamento do seu filho neste momento da pandemia. Antes de começar, eu vou falar um pouco a respeito da minha história, só para você me conhecer um pouquinho. Eu fui formada em pedagogia pela Unicamp, aqui em Campinas, e tive o privilégio de, no primeiro estágio que eu fiz, que foi na Escola Americana de Campinas, de conhecer a metodologia Montessori e me apaixonei. E aí eu fui fazer o curso de formação Montessori nos Estados Unidos pela American Montessori Society e fiquei especialista em trabalhar com crianças no método Montessori de 3 a 6 anos. Eu voltei para Campinas, continuei trabalhando na Escola Montessori, na Escola Americana de Campinas, e lá eu casei e engravidei, e quando a minha filha nasceu, eu não consegui fazer a despedida dela, eu não consegui me deixar que ela fosse no colo de outra pessoa que não fosse eu, então eu acabei pedindo demissão e eu saí do trabalho, mesmo adorando aquela escola. E ficando em casa com a minha filha, com o tempo eu fui criando um ambiente que hoje está muito famoso, né, que é o quarto Montessori em casa. Eu criei esse espaço para ela e fui recebendo amigos, vizinhos e outras pessoas com filhos que queriam que o filho também tivesse contato com a metodologia Montessori. E acabou que a escola Montessori de Campinas nasceu no quintal da minha casa, na garagem especificamente, com a Helena, que hoje tem 20 anos, está fazendo matemática na USP. Além da Helena, eu tenho o Pedro tem 17, ele faz pedagogia na Estadual de Florianópolis, e também tem o João Gabriel, com 9 anos, que por enquanto ainda mora comigo. Mas, gente, você pisca e eles vão, acaba a mamata de ter eles em casa para dar colinho para eles, mas o orgulho de ter eles fazendo as próprias vidas é maior. Então, tenho muito orgulho desses dois que já saíram de casa. E hoje a gente tem na escola em Campinas duas unidades, que é a Escola Montessori de Campinas, que fica no Castelo, e também a Escola Montessori de Campinas, que fica no São Quirino. Nós atendemos crianças nessas escolas de 0 a 6 anos. E aí, nesse cenário que eu conheci o Carlos e a esposa dele, a Camila, porque o Benjamin frequenta a nossa escola lá na unidade São Quirino. E me sinto privilegiada de estar aqui hoje para conversar com vocês e falar. Então, o intuito hoje principal é a gente conversar a respeito da dualidade do que são as nossas expectativas por estarmos nessa realidade que não tem precedentes históricos, né, de ter que ficar em casa para evitar justamente a propagação da doença, e a gente tem que ficar em casa trabalhando, fazendo home office, cuidando dos nossos filhos, fazendo comida, cuidando da casa e tudo isso que a gente não está acostumado no nosso dia a dia, na rotina anterior à pandemia, e, e ainda virar professor dos nossos filhos, né? Então, assim, a realidade que a gente está enfrentando hoje, que não tem precedentes, versus a nossa expectativa de ser perfeito, né? De fazer tudo da melhor maneira possível. Então, quero dar umas dicas para vocês aqui, tanto práticas e falando da parte emocional, também trazendo alguns conceitos do método Montessori, ok? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: é extremamente importante você olhar para você. E a sorte que tem essa semana da supremacia emocional e que a gente está aqui na sexta-feira falando, né, dos últimos encontros da supremacia emocional, porque é extremamente importante que primeiro você cuide de você, que você olhe para você. As suas necessidades, algumas delas não estão sendo mais atendidas como elas eram e como você tinha escolha de tentar, pelo menos tentar atender as necessidades antes da pandemia, né? Então é importante ter esse olhar para você e cuidar disso com atenção, com carinho. Até porque se a gente está no avião, não falo quando caem as máscaras de ar que a gente tem que primeiro pôr a máscara na gente para depois socorrer uma pessoa que possa precisar da nossa ajuda. Mesma coisa agora. Você precisa olhar para você primeiro, para depois você oferecer ajuda, para você estar inteira para poder oferecer ajuda para o seu filho ou para as outras pessoas que estão no ambiente que você está. E aí é importante a relação dos adultos desse espaço físico que está ali. Se tem mais do que um adulto nesse espaço,
ter esse olhar para essa relação ser saudável. Vocês são modelo para as crianças que estão no ambiente, né? Então eles estão sempre olhando o que vocês estão fazendo, a forma que vocês se relacionam, e eles aprendem demais com você. Então, uma ferramenta importante para isso é saber se comunicar. E aí eu vou falar para você, procure por comunicação não violenta. Tem um curso no YouTube do Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação não violenta. É um curso gratuito, são 9 episódios, e eles dão muitos passos para você ir evoluindo essa forma de se comunicar com outras pessoas adultas, ok? Então, assim, lembrem-se, vocês, adultos da casa, são modelo para os filhos de vocês. Então, é extremamente importante vocês terem um bom relacionamento entre vocês, porque eles estão olhando e observando tudo, 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 tudo de bom e também tudo de ruim que está acontecendo ali. Então, se você está angustiado, você transmite isso. Foi muito legal a dinâmica que a Camila fez. Ela fez a gente sentir, assim, para a gente respirar e perceber como é que a gente se sente no momento feliz da nossa vida e perceber o nosso corpo como que ele reage, também sentir um momento que não foi tão agradável, assim, tudo isso fica nas nossas células ali, imediatamente tudo muda, né? Os nossos filhos, eles são muito sensíveis, eles estão percebendo tudo isso. Então, se você não está bem, ele também não está bem. Se você está bem, ele também vai ficar bem. Se os dois adultos não estão bem entre eles, eles vão perceber. Então, você não precisa nem falar. Isso fica muito claro para eles são extremamente sensíveis, então a gente precisa lembrar sempre disso, somos o modelo para os nossos filhos. E a gente precisa pensar qual é o modelo que a gente quer ser, né? Então vamos trabalhar isso. O outro ponto, depois que a gente está preparado, né? E a gente parece que a gente nunca está, da gente ter um olhar empático para os nossos filhos. Lembrando que, assim, se a gente está nessa situação de ficar preso em casa, se a gente não está se sentindo, se a gente não está bem com essa situação, imagina a criança, né? Se a gente fala de uma criança pequena, ela precisa muito de movimento. E aí, muitos de nós moramos em apartamento, eles não estão podendo se movimentar, o tanto que o corpo deles está pedindo para eles se movimentarem. Então, é extremamente importante eu ter esse olhar empático, entender que as necessidades fisiológicas dele mesmo não estão sendo atendidas, porque o movimento faz parte de uma necessidade fisiológica de uma criança. Então, o que eu posso fazer dentro da minha casa para providenciar essa queima de energia necessária para ele, essa movimentação necessária para ele? Tem muitas pessoas, assim, a gente vê vídeos de como você fazer exercício para você manter a sua forma em casa, né? Pessoas adultas. Então, como é que a gente vai fazer isso para os nossos filhos? E o que a gente pode fazer para eles também terem esse movimento garantido, essa necessidade de movimento garantido, mesmo que a gente more em um apartamento, que ele não tenha espaço para isso? Eu preciso ter esse olhar, é extremamente importante. E, gente, fala sério, quando a gente olha para os nossos filhos e quando a gente faz pequenas coisas, é fenomenal como é simples fazer eles ficarem felizes, não é? Então, assim, vamos dar atenção para eles. Vamos, em primeiro lugar, lógico, ter o olhar empático e observar. Isso é um dos pontos extremamente importantes quando se trata da metodologia Montessori. Nós adultos, o maior papel que nós temos na vida das crianças é observar as crianças. Entender o que é que ele está querendo me dizer com as atitudes que ele está tendo, porque todo comportamento ele é derivado de alguma necessidade, a necessidade que foi atendida ou não foi atendida. Então, se o comportamento é um comportamento adequado, provavelmente a necessidade dessa criança foi atendida. Se o comportamento é um comportamento que não é adequado, então a necessidade dessa criança não está sendo atendida, provavelmente não está sendo atendida. E aí a dica para a gente poder estudar um pouco a respeito disso é disciplina positiva. Então procurem sites, procurem páginas do Instagram, do Facebook que falem, pessoas que falam sobre disciplina positiva, que é exatamente a comunicação não violenta voltada para a educação de crianças. Então é mais uma dica que eu dou para vocês aí. E aí, outro ponto importante é que eles precisam se sentir úteis.
Então, uma forma para eles se sentirem úteis é a gente dar trabalho para eles. Seja fazendo com a gente um trabalho, ou seja eles mesmos, a gente dando trabalho para eles fazerem sozinhos, do tipo arrumar a cama sozinho, arrumar a mesa, até lavar a louça, ajudar a preparar um almoço. Então, trabalho de verdade, não trabalho de fazer de conta. Então, dá a oportunidade para eles se sentirem úteis, para eles se sentirem importantes. E nisso eles vão estar trabalhando ali a autoestima, a autoconfiança. E assim, esses trabalhos efetivamente que eles vão fazer em casa são trabalhos que eles vão usar para a vida. Então, até é algo para a gente pensar melhor aqui, não é verdade? Porque assim, está todo mundo muito preocupado com o conteúdo que não está sendo passado para as crianças, né, para os nossos filhos, que eles não estão indo para a escola, eles estão perdendo aula. E tem uma grade curricular que precisa ser seguida, é por lei mesmo, essa grade curricular, ela foi feita e as escolas com certeza estão se esforçando muito ao máximo que elas podem para garantir que essa grade curricular seja cumprida. Mas eu convido vocês para ter um olhar assim de rever essa expectativa, sabe? A gente tem uma realidade hoje que está caótica, né? A gente que trabalha em escola, a gente estuda para estar lá. E vocês hoje, além de terem que trabalhar, de cuidar da casa, de fazer todo esse trabalho, todos os serviços ali da casa, ainda tem que ser educador da noite para o dia, né? E por outro lado, as próprias professoras, elas da noite para o dia tiveram que virar youtubers, né? Tiveram que efetivamente aprender a mexer em mecanismos que elas nunca tinham aprendido antes. Então, está exigindo, é um esforço muito além, está exigindo muito além do que todo mundo já foi treinado ou já estudou para ser um dia na vida. Então, assim, a gente precisa muito baixar as nossas expectativas com relação a esse momento. Não vai dar para ser perfeito. Aliás, assim, no mundo inteiro, todo mundo está em dúvida do que fazer. Cada dia surge uma nova questão, e não é só questão na área da educação, né? A questão é na área econômica, em todas as áreas, e a gente precisa se questionar o que é que a gente efetivamente espera desse momento. Então vamos baixar um pouco essa expectativa, para facilitar para todo mundo, né? Até para a gente não ficar angustiado também, porque assim, acho que uma das maiores angústias nesse momento é a gente não saber o fim, né? Quando a gente sabe o fim, a gente fala assim, não, a gente vai levar isso até tal ponto, depois acabou, mas a gente ainda não tem notícias desse fim efetivamente, quando é que tudo vai voltar, quando é que a vida vai voltar ao que era antes, que aliás não sei se ela vai voltar como era antes, né? Porque é interessante a gente aproveitar essa parte da educação para a gente repensar, porque o modelo que a gente tem de educação hoje, ele é fruto da Revolução Industrial. Então, essa ideia de produção em série, essa ideia de ser conteudista, de que na primeira série você tem que produzir isso, na segunda série é aquela outra parte. Então, tudo isso, será que ele é efetivamente algo extremamente necessário para a vida dos nossos filhos? Né? Então, aquele conteúdo que você tem um limite ali, é daqui até aqui. Se você aprender, quiser saber mais, você vai ter que procurar por conta própria. Se quiser saber menos, você repete de ano, faz esse ano de novo, tudo se resolve, né? Então, assim, será que é isso mesmo que é essencial para a vida? Ou será que é o que efetivamente os nossos filhos estão tendo a oportunidade de aprender hoje? Porque até isso também é muito diferente. Porque, assim, nós, na comunidade brasileira, somos um dos poucos países do mundo em que a gente terceiriza os serviços domésticos para uma outra pessoa realizar. Porque os países, tipo na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas elas não pagam para outra pessoa, é muito caro pagar para outra pessoa fazer esses trabalhos. Então elas mesmas cuidam da própria alimentação, cuidam da sua própria casa, elas que limpam tudo, elas que fazem todo o trabalho em casa, todo o trabalho doméstico. E agora os nossos filhos estão vendo a gente fazer isso e talvez seja uma das primeiras vezes nas vidas deles que estão tendo essa oportunidade, porque antes a gente pagava para outra pessoa fazer. E será que não é exatamente isso que elas precisavam? Ter esse modelo, efetivamente ter a oportunidade de ajudar e de fazer de verdade, de ajudar a limpar uma casa de verdade. Isso é útil. Porque me fala, nossa, eu adoraria ouvir a resposta de vocês, mas é que assim, eu sei que o tempo das perguntas, eles não estão muito sincronizados com o tempo que eu consigo responder aqui, então eu só vou lançar e dar alguns segundinhos para você pensar. Pensa quanto tempo que você ficou na escola. Foi muito tempo. Assim,
de 15 a uns 25 anos. Então, quem vai depois para um doutorado, para um mestrado, né, para uma pós-graduação, ficam muitos anos na escola. E por muito tempo desse espaço, né, físico mesmo, que você se encontrou na escola, você ficou efetivamente no que uma das pessoas no curso de formação falou uma vez, ela denominou de pedagogia da nuca, em que você fica olhando para a nuca da pessoa na sua frente, é aquilo que você passa horas e horas presa naquele espaço físico olhando, né? E de tudo, desses 15 a 25 anos que você esteve aprendendo algo, seguindo uma grade curricular, porque é aquilo que você, aquela grade curricular é que determina que você vai ter a formação adequada para aquilo que você se propôs a fazer. O que é que efetivamente você usa na sua vida de verdade hoje, na sua vida real? Não é? Pois é. E agora o seu filho está tendo a chance de efetivamente aprender o que vai ser útil para ele mesmo, que é o trabalho da casa, que é saber lidar com as questões do dia a dia de verdade, e não aquela grade curricular que é uma ilusão no final das contas, que ele talvez nunca mais use na vida dele. Não é verdade? Então é uma oportunidade muito grande hoje que a gente está tendo para fazer uma diferença nesses serzinhos aí que estão aí na nossa casa com a gente. Precisa de empatia para entender que o tempo dele é diferente do nosso. Que a criança, quando ela trabalha, ela não trabalha para os fins. Então, assim, se ela vai lavar a louça, ela não vai lavar a louça para a louça ficar limpa. Ela vai lavar a louça porque ela quer ganhar a habilidade e a destreza de conseguir segurar um prato, mesmo que esse prato esteja com sabão, mesmo que esteja cheio de espuma. Ela vai querer curtir aquele momento de ver a água escorrendo pelos dedos dela junto com aquela espuma. Mindfulness, gente, a gente acabou de ter a palestra agora, a conversa aí agora de manhã de mindfulness, não foi isso? Então, assim, é isso. É isso, a criança está ali, ela está 100% presente. Vai falar para ela que ela vai ter algo que ela quer depois. Não, é agora. É agora. E nós já fomos assim. Um dia a gente já foi assim. Um dia a gente já foi. Você sabia que um dia você já foi criança e que você também vivia mindfulness 24 horas do seu dia, mas que agora você precisa se treinar para isso? Hoje a gente precisa meditar para estar presente na nossa vida, gente. Olha só a oportunidade que estamos tendo de aprendizado, ficando perto dos nossos filhos nesse momento. Vamos ser gratos, né? A esse tempo que a gente está tendo. Então é uma chance para eles e uma grande chance para a gente também, ok? Aí mais uma dica que eu vou dar para vocês, que é o seguinte: se tiver mais adultos no espaço, porque às vezes eu estou sozinha, então assim, se eu estou sozinha, eu vou ter que dar vou ter que dar um jeito. Mas se eu estou com outro adulto, é importante juntos vocês estabelecerem uma rotina para a casa funcionar. Então, uma rotina para horários das refeições, então, o café da manhã, do almoço, do jantar, o horário para tomar um banho, o horário para fazer alguma atividade com o seu filho, o horário para fazer uma divisão de funções ali com outro adulto presente, até para quem está ali com a criança mais tempo, poder ter um tempo sozinho também, um tempo para fazer alguma coisa para si, né? Um horário para dormir à noite, um horário para dormir de tarde, se a criança precisa do cochilo da tarde. Então, tudo isso é importante porque isso dá segurança para a criança. Isso faz ela confiar que tudo o que vai acontecer, ela sabe, né? Ela tem uma ideia do que qual vai ser a próxima situação daquele dia, né? Então ela fica mais confiante, mais segura do que está acontecendo ali. E isso pode ajudar muito a evitar as birras que não são birras, né? Os direitos que elas estão exigindo nos gritos que elas fazem, né? Ali naqueles momentos, elas são alertas que elas estão te dando pela birra, falando para você, olha, não tá legal desse jeito, precisa mudar. Então, assim, tendo uma rotina, muitos desses alarmes podem ser evitados. Agora, se eu estou sozinha, eu vou estar ali pensando nesse momento com eu e essa criança, né? Como é que eu vou fazer essa divisão? Pensar em momentos para eu poder efetivamente, se for possível, dependendo da idade da criança, dependendo da idade da criança, não é.
Mas é que tem alguns momentos em que, dependendo do que está acontecendo, é que a gente precisa sair. A gente precisa reconhecer o nosso limite e dar uma espairecida. Então, como é que eu vou fazer isso? Inspira, oxigena o seu cérebro, deixa o ar entrar e expira e ganha esse tempo para você pensar efetivamente o que é que você vai fazer, qual é a ação que você vai tomar, justamente para você não tomar uma ação que depois você vai se arrepender. Então, se tem um outro adulto, cria algum código ali naquele momento e sai de cena. Sai de cena e pede para essa pessoa entrar na cena para tentar te ajudar a resolver a situação. Se chegou no seu limite, não tem mais o que fazer, você pode contar com outra pessoa, chama, pede ajuda para os universitários e deixa essa pessoa entrar em cena e tirar você dessa situação antes que você cometa uma ação que você vai se arrepender depois. Então, assim, essa dica é extremamente importante para essa convivência saudável nessa casa, principalmente nessa hora em que está tudo muito latente, né? Tá tudo muito à flor da pele, todas as emoções, todos os nossos sentimentos estão muito à flor da pele. Então a gente precisa reconhecer os nossos limites. E se a gente não tem a ajuda dos universitários, a gente precisa ver qual é a forma então que a gente vai resolver se a gente tiver só nós mesmos com os nossos filhos, só nós com a nossa criança, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer para ficar melhor e para ter uma ação melhor diante do meu filho? Lembrando que a gente é modelo, né? Sempre é um modelo para os nossos filhos. E agora eu vou entrar numa parte que fala um pouco sobre a metodologia Montessori. A gente falava até pouco tempo atrás que a gente gostaria que os nossos filhos nascessem com manual de instrução, né? E hoje, efetivamente, é claro que não vem com eles na maternidade, né? Mas a gente tem onde buscar, né? As redes sociais, os livros, tem muito material para a gente poder estudar. Já dei dicas aí da comunicação não violenta que a gente consegue encontrar, o curso do Rosenberg, e também tem cursos de disciplina positiva que você pode buscar pessoas que falam disciplina positiva. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre manual de instrução voltado muito para dentro do Montessori. E nisso a gente tem alguns aliados, né? Eu falo que é uma máfia Montessori aqui no Brasil e que estamos todos na mesma missão de efetivamente fazer o Montessori se propagar e garantir essa educação para mais pessoas, mais seres humanos que estão vindo aí cheio de luz para nos ensinar. Então, um dos grandes aliados nessa empreitada, né, nessa missão, é o Gabriel Salomão. Então, assim, se você quer estudar um pouco mais a respeito da metodologia Montessori, procurem pelo Lar Montessori. O Gabriel Salomão, ele tem Face, ele tem Insta e ele tem também YouTube, tem um canal no YouTube que você pode procurar. E lá ele fala muito sobre como fazer uma melhor educação dos seus filhos, respeitando ele, dentro da visão do Montessori, né? Então, assim, Montessori em casa efetivamente não é possível, tá, gente? Porque Montessori você tem que ter um ambiente preparado com os materiais, você tem que ter várias crianças interagindo umas com as outras com idades mistas e você tem que ter um adulto qualificado. Então, raramente você tem essas três situações em casa. Mas o que ele traz no Lar Montessori são os princípios da metodologia que você pode absorver no seu lar e que isso pode facilitar muito a convivência sua com o seu filho. Então, eu entro também assim na preparação do ambiente. E aí dá para ir para Daniela Monteiro. A Daniela Monteiro montou Educare Mama Montessori, também é YouTube e Instagram. E lá a Dani, ela colocou algumas formas que você pode adequar o espaço físico, lembrando que nesse espaço físico já haviam pessoas morando nele, né? Então assim, você não vai transformar a sua casa numa sala Montessori para essa criança que está chegando. Você vai adequar os espaços em que já existiam esses adultos e até outras crianças mais velhas que moravam nesse espaço físico para receber esse bebê que está chegando. Né? Mas aí você adequar os espaços para que ele possa ter a mesma liberdade que você tem, para que possa agir mesmo sem depender de você nesse espaço físico, ok? Outra pessoa que eu recomendo, que é uma grande aliada nas redes sociais, é a Isa Minatel. A Isa Minatel, ela fala muito da disciplina positiva, ela fala muito de Montessori, ela é bandeira, defende muito Montessori mesmo, a bandeira Montessori, e é uma grande aliada nas redes sociais para ajudar você em casa,
como você pode fazer um ambiente mais adequado, mais pacífico mesmo, em que você tem o respeito pelo outro ser humano que está ali, né? Porque a gente precisa sim lembrar que essa criança, esse bebezinho que está nascendo, ele é um ser humano, ele tem as suas vontades próprias, né? E é extremamente importante a gente respeitar e estar observando quais são as necessidades desse outro ser humano e o que eu posso fazer para suprir ao máximo essas necessidades. Ok? E aí eu vou entrar em alguns dos conceitos do método Montessori. Um deles é a mente absorvente. Então, a criança de 0 a 6 anos, ela tem o que a Maria Montessori descreve sendo mente absorvente. Então, a criança, só dela estar inserida no ambiente, ela está absorvendo tudo o que está acontecendo nesse ambiente. Então, sejam coisas positivas ou coisas negativas. Então, a gente precisa estar atento, porque lembra, já falei, nós somos modelos. Exatamente, elas estão absorvendo o que a gente está falando para elas, o que a gente não está falando também, muito mais do que a gente está agindo, o que a gente está fazendo na frente delas, elas estão de olho na gente para efetivamente saber como elas vão fazer para elas mesmas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque elas aprendem, por exemplo, a falar a língua portuguesa. Ninguém dá aula para uma criança para ela falar português no Brasil, e elas vão falar português. A língua materna delas, apesar de chamar língua materna, não é efetivamente que a mamãe foi lá e deu aula de português para essa criança aprender a falar. Ela simplesmente está exposta a essa língua. É a língua que todo mundo socialmente usa. Então, que ela vai aprender por estar inserida num ambiente que fala português, ela vai aprender a falar português. Se ela estiver num ambiente em que a língua é outra, a língua materna dela vai ser outra. Então, se ela estiver exposta a mandarim, ela vai aprender mandarim. Então, ela vai falar a língua social. Além disso, ela vai absorver a cultura desse espaço que ela está inserida. Então, tudo ali que está acontecendo ao redor dela está sendo absorvido por ela. Inicialmente, do 0 aos 3 anos, ela absorve inconscientemente. Então, sem nem pensar, tudo que está chegando para ela está absorvendo. E dos 3 aos 6, ela já passa a ter um pouco mais de consciência e ela passa a fazer algumas escolhas do que efetivamente ela vai trabalhar, o que ela vai absorver daquele espaço físico que está ao redor dela. E nisso entra também os períodos sensíveis. Os períodos sensíveis, eles são como janelas que se abrem para facilitar o aprendizado de um determinado conhecimento. Então, a gente tem, por exemplo, o período sensível para a linguagem, como eu falei, que a criança, só de estar nesse período sensível, ela está com a mente expressivamente aberta para absorver tudo que está ali, tudo que tem a ver com a linguagem. Tem um período sensível para matemática, para música, tem um período sensível para ordem. Nós, agora, nesse momento, a gente precisa estar muito atento para ter certeza que o ambiente em que essas crianças estão inseridas, eles estão em ordem, porque a ordem interna na mente da criança é baseada na ordem externa do ambiente em que ela está sendo introduzida, que ela está sendo exposta. Então, como é que está a sua casa agora nessa quarentena? Se tem espaços que está fora de ordem, vamos pensar aí, vamos repensar e ver como é que a gente vai conseguir colocar ele em ordem o mais rápido possível para facilitar essa ordem interna que traz tranquilidade para essa criança. Ela precisa da ordem externa para estar em paz. Então, se está tudo bagunçado, ela também fica com aquela cabeça bagunçada e isso não vai fazer bem, não vai fazer bem para ela e aí, por consequência, também não vai fazer bem para você. Então, é extremamente importante você ter essa consciência e trazer o espaço externo dessa criança um espaço ordenado, ok? Outro ponto importante que eu quero trazer para vocês é que também adoraria saber a resposta de vocês. Eu gostaria de perguntar assim, o que é obedecer? O que é obediência? Na nossa visão, obediência significa, se eu quero que uma criança obedece o que eu estou pedindo, quero que ela obedeça o que eu estou pedindo, eu quero que ela deixe de fazer o que ela está disposta a fazer para ela fazer o que eu quero que ela faça. Alguém discorda dessa forma de descrever a obediência? Pois é, mas é exatamente isso, né? E aí é extremamente importante você saber que existem 3 níveis de obediência.
A Maria Montessori ela descobriu esses 3 níveis de obediência. O primeiro nível de obediência, a gente vai pensar num bebê bem novinho, assim, que ele, por exemplo, se a mãozinha dele passa pela frente dele, ele é tão novinho que ele nem sabe que aquilo é uma mão e que aquela mão pertence a ele. Então ele nem sabe o que fazer com aquilo, porque ainda o cérebro dele não sabe dar os comandos para aquilo. Então ele não obedece nem a ele mesmo. Como é que ele vai obedecer você? Então nem adianta você pedir para ele qualquer coisa, você querer que ele faça qualquer coisa, que ele mame na hora que você quer, que ele durma na hora que você quer, que ele faça as coisas que você quer, porque ele não obedece nem a ele mesmo, né? Ele nem sabe que ele tem esse poder de dar ordens, né? Ele começa a perceber que aquela mão, quando está passando por ele, quando ele olha para ela, ele consegue entender que ele coordena o movimento dessa mãozinha, que ele pode efetivamente dobrar os dedinhos quando ele quiser, que ele pode comandar essa mãozinha para pegar algum objeto. E aí que o corpo dele vai estar sendo impulsionado para fazer alguns movimentos, esse impulso é o HARM, é um impulso que segue as leis naturais do desenvolvimento humano, então ele é maior do que esse bebê. Ele está só seguindo, ele levanta a cabeça porque o corpo dele está pedindo para ele fazer isso, a natureza está mandando ele fazer isso. Ele vai rolar porque a natureza está pedindo para ele fazer isso, ele vai engatinhar, ele vai andar. Ninguém precisa ficar dando aula para esse bebê para ele fazer isso, é só o impulso da natureza que é mais forte do que ele, que está mandando ele fazer isso. Então, assim, aí começa a pensar no segundo nível de obediência, que é assim, se o que você quer que a criança obedeça, se você quer que o que você quer que ela faça é coincidente com o que o Horn está mandando ela fazer. Então, por exemplo, se ela está na fase que ela está precisando andar, ela está precisando se movimentar, e você falar para ela assim, movimente-se, ande, ela vai te obedecer. Agora, se ela está nessa fase, você segura ela no seu colo, você quer que ela fique quietinha ali naquele lugar, o que vai acontecer? Ela vai se jogar para trás. Tenho certeza que você já viu cenas e cenas. Quem é pai já teve isso, já viu isso acontecendo. E quem já andou no mercado, já andou em algum lugar, já viu crianças querendo se jogar no colo do pai. Por quê? Ele quer, o corpo dele está pedindo chão. O corpo desta criança está pedindo para ela caminhar. Então, assim, você querer que ela obedeça a você, que ela fique quietinha no seu colo, é um pedido que ela não vai conseguir fazer nessa segundo nível de obediência, porque ela precisa obedecer mais à lei da natureza do que você. Aí, o terceiro nível de obediência é um nível que a Maria Montessori considera como uma conquista na vida da criança. Então, ela fica muito feliz de chegar nesse nível e poder obedecer você. Sabe por que ela quer te obedecer? Porque ela te admira. Então, ela obedece e ela faz, ela deixa de fazer algo que talvez ela teria interesse de fazer para efetivamente fazer algo que você está pedindo para ela fazer, porque ela te admira tanto que ela quer te obedecer. Esse é o terceiro nível de obediência. Não é o máximo, gente? Então eles chegam lá, eles vão chegar lá. Acredita, isso vai acontecer. Então seja um bom modelo, seja alguém que ela realmente admire, para que ela possa efetivamente querer chegar nesse nível e obedecer o que você está pedindo para que ela faça, ok? Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, principalmente nesse momento, né? Porque está tendo um movimento mundial. Eu chamava esse movimento mundial de bolha do bem. Acho que até já conversei com a Camila a respeito disso, que assim, eu acredito muito que existe uma bolha do bem no planeta Terra. Essa bolha do bem, você entra nela e nessa bolha tem um monte de pessoas querendo fazer o bem para várias outras pessoas. E adivinha? Todo ser humano nasce extremamente colaborativo. A essência humana, a Maria Montessori, ela observou isso, que a essência humana é colaborativa. E aí é importante a gente oferecer um espaço em que essa criança consiga efetivamente ser colaborativa. Há uma grande oportunidade nesse momento. A gente está tendo muitos e muitos exemplos de adultos que são excelentes modelos para permanecer nessa essência colaborativa da criança. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade dessa bolha do bem que está crescendo tanto, que está tão grande nesse planeta hoje, porque assim, quando a gente pensa nas condições que a gente oferece, quando a gente está fora desse efeito da pandemia, né, quando a gente estava na nossa rotina anterior, o quanto que a gente
extrapola as situações para fazer com que essa criança que nasceu nessa essência colaborativa, para que ela vire competitiva, para que ela queira ser a melhor. Então assim, a gente precisa repensar. Vamos aproveitar esse momento para preservar essa essência colaborativa que os nossos filhos têm. Vamos ser colaborativos, vamos ser excelentes exemplos de colaboração, para que elas também consigam preservar essa essência colaborativa e fazer melhor, fazer essa bolha do bem crescer cada vez mais. Ok? Muito obrigada por me ouvir e a gente se vê no próximo vídeo.